que eu queria começar falando, voltando a falar disso. Então, por exemplo, a manifestação individual não pode ser impedida, né? Porque muitas vezes o cidadão vai lá e tá com a camisa e tem gente que encrenca. Ah, não pode, não, não. O que não pode haver é uma unidade, né? Por exemplo, gente, 100 pessoas com a mesma camiseta. Aí configura uma ação política, né? Exatamente, pelo menos nós temos teríamos aí um indício claro disso, né? Então, os candidatos têm que têm que prestar muita atenção. A gente está tendo casos aqui em alguns municípios, João, de que pessoas estão produzindo materiais e vendendo, né? Vendendo materiais ali sobre candidato A e candidato B. Você não pode proibir, né? Você não pode proibir isso. Mas já se sabe que se essa ação for coordenada, se tiver um candidato por trás disso, isso vai sim, isso é proibido pela legislação e vai gerar problema para quem estiver coordenando esse tipo de ação. O que eu digo sempre é o seguinte: se for algo que não é individual, porque o que a lei permite é a manifestação individual, mas na medida em que eu tenho uma organização, eu tenho algo por trás, que faz com que mais do que uma pessoa esteja ali coordenando aquela atividade ela serve tanto como propaganda eleitoral, como pode representar abuso de poder econômico. Na Porque você está verdade, dando uma benesse ali, um bem para a pessoa. Na verdade, doutor, parece que tudo gira em torno da questão do abuso. É a pessoa ponderar essa questão do uso, né? Eu queria saber também com relação às condutas, principalmente dos agentes públicos. A gente tem também os lugares em que é proibido, a partir de determinada hora e de determinado dia, a se fazer manifestações políticas, né? Por exemplo, tem os locais de votações. Eu queria que o senhor me explicasse quais são as vedações com relação à veiculação, inclusive, de som volante, que hoje só é permitido com um candidato, né? Mas essa questão de manifestação política, quais as vedações nesse período aqui, a manifestação política conjunta? Veja, até sábado, né, ainda serão permitidas reuniões menores, porque comícios, que são aquelas grandes reuniões, só até quinta-feira. Só até quinta-feira. Mas sexta-feira você pode ter reunião, você pode ter carreata, você pode ter caminhada, e no sábado também. Certo? Agora, o que é que tem que ser a grande preocupação de todos? Aí eu digo porque realmente todos nós que trabalhamos na eleição temos que ter a preocupação de que a legislação seja cumprida e que os trabalhos das eleições se dê de maneira mais igualitária possível. Né? É que no dia da eleição não é permitido qualquer tipo de manifestação que possa parecer uma reunião ou um encontro, né? Ou seja, uma aglomeração, porque aí já vai caracterizar um outro problema bem mais grave, que é boca de urna. Né? A boca de urna não é só a distribuição de material de campanha, de dinheiro, enfim, a tentativa de cooptação do eleitor de alguma maneira. A boca de urna é essa aglomeração que se faz, principalmente em locais próximos às urnas, onde haverá a votação no dia da eleição. Doutor Alexandre, é bom que. O áudio, voltou o áudio. É bom que se diga também que no dia da eleição tem algumas excepcionalidades. Por exemplo, as pessoas não sabem que, por exemplo, o mesário que está lá, ele tem poder de polícia, os membros da integrante da mesa de votação lá, né? Eu estava dando uma revisada nesse quesito, ele pode, inclusive, determinar que a polícia recolha aquele cidadão que está criando perturbação ali no local de votação, não é isso? Exatamente. Não só, João, o mesário. O mesário ele é a autoridade maior no âmbito do local de votação. Ele pode ali requisitar a autoridade policial para que a autoridade policial, por exemplo, recolha alguém que esteja fazendo baderna no âmbito do local da votação. Não é necessário que essa baderna se dê exatamente dentro da sessão, mas pode ser do lado de fora, pode ser no corredor do colégio onde está tendo a votação, pode ser ali na porta, entendeu? Então o mesário pode fazer isso. Os fiscais também, que são devidamente homologados pelas coligações, com o conhecimento da justiça eleitoral, também podem fazer ali, às vezes, de praticar atos de poder de polícia, obviamente, levando ao conhecimento do mesário e trazendo também ali ao conhecimento da autoridade policial que estiver mais próxima. Então, todos são responsáveis pela manutenção da ordem
e da organização do local de votação. Então, o dia da votação é um dia onde, por exemplo, João, não é permitido transporte de eleitor, né? Transporte de eleitor somente pode acontecer nos veículos que são devidamente credenciados pela Justiça Eleitoral e comandados pela Justiça Eleitoral. É porque tem uma dúvida muito grande. Às vezes as pessoas acham que é possível o transporte de eleitor desde que você cadastre um carro na Justiça Eleitoral. Tudo bem, você pode deixar à disposição da Justiça Eleitoral um carro para fazer transporte de eleitor, desde que o juiz eleitoral assim permita. Mas quem vai coordenar esse trabalho de transporte de eleitor é a Justiça Eleitoral, não é nem o candidato. É bom, às vezes o candidato pensa que cadastra e ele pode executar os deslocamentos, e na verdade ele deixa o veículo com a coordenação de transporte da Justiça Eleitoral, não é isso? Exatamente. E outra coisa que surge muito, principalmente no interior, não que na capital não é coisa, é aquela questão de refeição e lanche. Como é que funciona isso aí? Porque eu já vi casos em que há uma distribuição e não deu problema. E já vi casos em que houve, inclusive, processo judicial. Como é que funciona isso? Veja só, os fiscais que trabalham no dia da eleição, eles podem sim receber a alimentação. Até porque a maioria deles passa realmente o dia todo ali no local de votação. Então, o que é que tem que acontecer em relação a isso, João? Primeiro, você pode fazer a entrega da alimentação para essas pessoas que estão devidamente cadastradas e trabalhando na eleição. E tudo aquilo que foi feito em relação a esse gasto precisa ser contabilizado. A questão é, quando há uma distribuição que fica claro que não é só para quem está trabalhando na campanha, que é algo bem maior, algo com extensão que excede ao limite de pessoas que estão trabalhando na eleição. E, além disso, quando esse gasto não é contabilizado. Porque se é para quem está trabalhando na eleição, você pode sim contabilizar esse gasto, não só pode, como deve. E se não houver a contabilização desse gasto, aí já é outro problema, aí já é caixa 2. Doutor Alexandre, pelo que o senhor acompanha aí no interior, o senhor atua também muito no interior do estado, quais são os principais problemas que você tem? Eu peguei, por exemplo, agora, aqui a gente teve aqui uma acusação de compra de votos em Elas Bom Veloso. Só para citar um exemplo, a gente tem acusação em Valença, mas teve esse lá em que a pessoa foi presa, o promotor estava fazendo o procedimento. Como é que se dá? É muito comum essa questão ainda no interior do estado de se apanhar de pessoas com santinhos e dinheiro em espécie? E como é que configura essa compra de voto? O que realmente configura a compra de voto? Bom, começando pelo final, o que configura a compra de voto é dar, oferecer, entregar, prometer, não precisa dar. Só a promessa já configura. Como é, não? Só a promessa de dar, mesmo que não seja configurada a entrega do dinheiro, mas prometer já configura o crime. Exato. Já configura o que tecnicamente se chama de captação ilícita de sufrágio, popularmente se chama de compra de voto. Né? Isso já configura. Se ficar comprovado que houve uma dessas 4 condutas, já está comprovada a compra de voto. Aí o que é que vem, assim, um caso como esse que você colocou, onde a pessoa pega, apanhada com santinho, lista de eleitores, que é o mais comum, né? Você vai com a lista, inclusive com identificação de sessões eleitorais, que é para, de certa forma, fazer um rastreamento do eleitor, né? Exatamente. Então, quando isso acontece, a gente tem aí um conjunto de indícios muito fortes de que está havendo, sim, a compra de voto. E a partir desse conjunto de indícios, se ficar comprovado, se esses indícios levarem a provas contundentes da prática da compra de voto, com certeza dá cassação de mandato eletivo e dá também processo criminal por compra de votos. Agora, você perguntou sobre se ainda é comum. É comum, todas as eleições a gente presencia esses fatos. Agora, para deixar claro que é necessário um conjunto probatório robusto, forte. Quando isso acontece, não são em todos os casos que isso acontece, tanto que quando acontece uma situação como essa que você acabou de colocar, há muita repercussão na imprensa. Mas, infelizmente, ainda é uma prática comum. E só a sociedade só vai avançar, as eleições só vão chegar a um nível em que isso vai diminuir
ao máximo ou desaparecer se houver uma fiscalização muito forte, não só dos órgãos de controle, mas principalmente da sociedade. Quando os órgãos de controle atuam de maneira organizada, como foram nesses casos, consegue chegar atrás, porque hoje os meios de prova estão muito maiores. A tecnologia da informação, ela permite, João, que se faça uma investigação muito mais precisa e se chegue ao rastro do dinheiro. Porque você vê que a legislação no que tange a movimentação financeira, bancária, regras em relação a regras dispostas pelo COAF, por exemplo, ela hoje é um arcabouço normativo muito maior que permite com que haja uma restrição na circulação de dinheiro, e quando há uma possibilidade muito mais precisa de se chegar à origem desse dinheiro e realizar uma investigação e apurar quem são os responsáveis e puni-los de maneira educativa. Doutor Alexandre, para a gente finalizar, o que é que realmente vale como prova? Eu vejo muito no interior, quando tem esses processos, ação de investigação, de mandato eletiva, ou a ação de impugnação, de diplomação e tudo. Quando tem essas ações, normalmente o que é que acontece? O cidadão tem uma gravação feita por celular, via de regra isso, tem uma gravação feita por celular, mostrando que o candidato A ou o candidato B interferiu no processo através da captação ilícita de sufrágio. Ou seja, da compra de voto, né? O cara promete um emprego ali, ou promete o candidato a prefeito promete um emprego, ou mesmo paga, dá dinheiro em espécie. Até que ponto essa prova ela é lícita, ela é idônea? Vejam, tem que separar primeiro as promessas de campanha, por exemplo, chegar numa comunidade e dizer que se eleito for, vai fazer uma estrada. Isso é promessa de campanha. É legítimo, né? Por mais que... exatamente. E é do jogo. Do jogo. Se o candidato prometer e não fizer, ele vai pagar na urna na próxima eleição, porque ele não cumpriu com aquilo que prometeu, com aquilo que se comprometeu com a população. Outra coisa é esse caso que você está falando. Os meios de provas lícitos, por exemplo, uma gravação como essa, ela é lícita? Ela é lícita. Ela é lícita. Agora, é necessário pegar essa gravação, esse arquivo dessa gravação, e disponibilizar para a justiça. Essa gravação ela não vai poder ter truncagem, montagem, edição, porque isso fragiliza a prova. É necessário que esse arquivo ele não sofra alterações. Por quê? Porque se chega uma gravação dessa ao conhecimento da justiça, o que a justiça vai procurar saber? Se realmente aquela gravação aconteceu naquele dia que está sendo dito, está sendo descrito. Então, alguém diz, aconteceu esse fato, um dia tal, local tal, hora tal. Então, vai procurar saber se realmente foi aquilo. E uma vez comprovado, e para isso tem vários meios, com perícia, enfim, tem vários meios em que a justiça pode chegar à validação dessa prova. Mas o que não há, o que as pessoas precisam entender, é que não há uma situação em que gera punição automática. Porque todo mundo tem direito de se defender, passar pelo devido processo legal, apresentar suas razões de defesa, e muitas vezes esses arquivos eles não são considerados provas por alguma falha técnica. Aí cabe a quem está apresentando a prova de justiça eleitoral adotar as medidas necessárias para que essa prova seja reconhecida. E na justiça eleitoral é importante frisar também que não adianta só uma prova. É necessário que as provas elas sejam robustas, contundentes e que sejam confirmadas por mais de um meio de prova. Via de regra, porque pode acontecer também que haja condenação, por exemplo, só com a gravação dessa, mas isso é muito, vamos dizer assim, é atípico. Né? O certo é trazer a prova, trazer quem produziu a prova e confirmar toda a versão que a prova aponta em juízo. Tá, e a gente conversou com o advogado Alexandre Nogueira, pelo que ele está colocando aí, o principal nessa questão dessas provas é não se alterar o conteúdo, não se editar o material. O material tem que ser feito, ter apresentado à justiça da forma que foi produzido, sem nenhuma tentativa de cortar ou de botar ou conteúdo A ou B, né? Deixar com que o material é feito. Isso é feito normalmente por um perito da Polícia Federal que analisa se a gravação é linear, se ela não sofreu alguma descontinuidade, né? Se houve uma montagem, né? Obrigado, doutor Alexandre Nogueira. E até a eleição, a gente ainda vai lhe importunar aí
para os senhores fazerem esclarecimentos aqui, já que esse período eleitoral a população precisa de muita atenção e muito subsídio, inclusive da nossa ordem dos advogados, que tem uma função essencial, que é uma função essencial aí à justiça. Obrigado, doutor Alexandre. Eu agradeço, João, mais uma vez, sempre à disposição, não é desconforto nenhum, pelo contrário. Eu acho que é o momento da gente levar o máximo de informações possível para a população e através do rádio, da TV, dos meios de comunicação, de vocês, jornalistas, de uma maneira geral, é que a gente consegue difundir informação para que as pessoas se esclareçam e não permitam que essas situações que tornam as eleições um jogo desigual, elas perdurem. Então, nós estamos aí realmente para auxiliar vocês naquilo que for possível da nossa parte, tá, João? Muito obrigado e um abraço a todos os seus ouvintes e telespectadores. Obrigado ao advogado Alexandre Nogueira, doutor em direito eleitoral aí, e que está colaborando com a gente aqui para esclarecer a população.